Ana Monteiro. Quem é Ana Monteiro? Não sei nem quem é. Fala no áudio, porque eu tô olhando por enquanto as pessoas para poder botar a Cideli. frequência. Que eu tô anotando para colocar na frequência. A Bernadette e a Dailana. Oi, eu passei atividade, página 100. Lembrando que vocês devem enviar a atividade antes do horário da aula. De preferência, no máximo até às 11. Para que eu possa conferir quem fez. Eu já enviei, viu, tia? Pois é, E era para enviar? Claro, toda atividade que você fizer, você tem que enviar. Vai enviar. Desde março, que todas as atividades devem ser enviadas. Vacilou, Walter. Aí fazer a chamada por aqui não é muito bom, não. Acho que eu coloquei todo mundo. Eu acho. Maria está? Estou. Estou. É porque eu não visualizei. Isso aqui é muito chato de fazer a chamada assim. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aí o atraso. Mas é Boa porque tarde. não dependeu de mim. Dependeu aí da situação, do meio de comunicação. Coloca aí na página assim, só para a gente corrigir rapidamente. Não vou nem perder tempo lendo questões, tá? Para ficar mais rápido. Visto que a gente já perdeu muito tempo. Praticamente a gente só tem 5 minutos. Então, vamos lá. A primeira questão, qual alternativa vocês assinalaram? D. C. D. C. C. C de Então, eu Cristo. vou colocando no chat o número e a alternativa, tá? Ok. Pronto. A questão 2. D. D. C. D. Ok. Alternativa D. Questão 3. Alternativa A. É. Alternativa é. Alternativa E, tá? Alternativa E. Na 3, a alternativa é. Deixa eu desligar aqui do celular, tá fazendo ruim. Na 4. B. B. A B. 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 5. C. C. 6. B. B não, a 6 é a C. 7. É. D. A. D. 7 é. Alternativa é. A 7 alternativa é. Você pode repetir a questão 5? Vou repetir Tá nos todas. comentários. Procura no chat. Tá no... Paulo Vitor. Qual é a página? Página 100, Paulo. Vou repetir só as alternativas, tá? Para ir mais rápido. Primeira questão, C. Segunda questão, D. Terceira questão, E. Quarta questão, B. Quinta questão, C. Sexta questão, C. Sétima questão, alternativa E. Pronto? Sim. 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 Ok. Porque se a gente fosse ler a questão, ia perder muito tempo e só tem poucos minutos. Tô muito bugada aqui, tia. Né? Pois coloca aí, página 102, capítulo 8.
Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre micro-organismos, tá? Neste capítulo 8, a gente vai ter uma introdução sobre o que é micro-organismo, que eu sei que vocês já sabem o que é, mas é só uma introdução breve. E vamos falar a respeito de vírus. Já no próximo capítulo, capítulo 9, nós vamos falar a respeito das bactérias, tá? Então, vamos aí. No capítulo 8, nós temos na introdução o seguinte: micro-organismos, a palavra mesmo já está, já dá para a gente identificar que micro-organismos são seres minúsculos, dos quais a gente só pode visualizar com a ajuda do microscópio, né? Podemos, quando a gente é criança, a gente escuta até a questão do micróbio, né? Não andar descalço para não pegar micróbio, não botar a mão na boca, enfim. Podemos dizer que os micro-organismos, eles são encontrados em diferentes cantos, em diferentes lugares. Não tem um lugar específico para a gente encontrá-los, tá? Então, eles podem ser classificados como vírus, bactérias ou fungos, tá? Fungos também é considerado como micro-organismos. Quando a gente fala de bactéria... Espera aí só um minutinho. Diego, qual foi a alternativa das questões 2 e 3? Oh, meu Deus. Você vai e volta. Cadê? Tudo bem. Deu certo. Pronto. Então, quando a gente fala em bactérias, por exemplo, a gente tem que entender que existem algumas bactérias que existem bactérias que são tidas como bactérias do bem, tá? Como, por exemplo, as bactérias que são encontradas no iogurte, né? São bactérias do bem. Por quê? Porque elas ajudam no funcionamento da nossa flora intestinal. Ou, como tem dizendo aí no livrinho de vocês, na página 102, na microbiótica intestinal, que é a mesma flora intestinal. As bactérias, elas ajudam no processo desenvolvido pela flora intestinal, tá? Na absorção, na defesa também, defesa contra infecções, e ela ajuda na absorção de alguns nutrientes, certo? Isso é só uma pequena introdução com relação aos micro-organismos. Continuando. Ou melhor, continuando mesmo. Deixa eu ver quanto. É bem rapidinho isso. Esses micro-organismos. Diego, se tu ficar interrompendo, eu não consigo falar, porque eu vou ficar de vez em quando visualizando o que tu tá perguntando. Tá? Então, são vidas microbióticas, no caso, micro-organismos, são vidas microscópicas, no caso. Nós só podemos visualizar com a ajuda do microscópio. Podem ser encontrados em diferentes ambientes, diferentes lugares. Eles são classificados como vírus, bactérias ou fungos, tá? São 3 tipos. Existem, como eu já tinha falado, alguns que ajudam, que fazem bem, no caso, bactérias do bem, né? Vírus, não. Que ajuda na questão intestinal. Só que, sim, com relação, por exemplo, a alguns fungos, nós temos aí alguns fungos que eles não fazem tão bem para a nossa saúde, ou melhor, eles não fazem bem para a nossa saúde, mas que nós também encontramos no nosso organismo, no nosso intestino, por exemplo, como um fungo conhecido como a Cândida, que o pessoal, que muitas vezes a gente escuta falar só sobre candidíase, mas é outra, candidíase vaginal, né? Mas existe a candidíase intestinal. O que significa isso daí? Acontece quando o nosso sistema imunológico, ele se encontra enfraquecido. Nosso sistema imunológico está enfraquecido, então, essa candidíase intestinal, que é um fungo, ele age no nosso organismo, tá? Favorecendo aí uma proliferação exagerada dessa candida ou candidíase no nosso intestino, tá? É um exemplo de fungo que nós encontramos no nosso intestino. Um micro-organismo, no caso. Passando aí para a página 103, vocês vão perceber
quando vocês realizarem a leitura do capítulo, vocês vão perceber que os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por célula, mas eles precisam de uma célula para poder sobreviver, né? Eles possuem material genético, os vírus, eles possuem material genético, eles se reproduzem, eles são parasitas, porém, eles não são uma célula, eles precisam da célula. O vírus só pode sobreviver dentro de uma célula. Dentro de uma célula. No caso do material genético do vírus, ele fica contido aonde? Ele não tem um núcleo organizado, ele não tem núcleo, no caso, mas ele possui um material genético, tá? Por que eu digo que ele é parasita? Porque justamente ele precisa da célula para sobreviver. Ele entra dentro da célula e dentro da célula ele faz aí a sua reprodução, o processo de reprodução. Os vírus, eles podem ser adenovírus, que é quando tem com a presença do DNA, ácido desoxirribonucleico, ou retrovírus, quando há a presença do RNA, ácido ribonucleico, tá? Existem esses dois tipos de vírus. Algumas características do vírus, como eu já tinha falado para vocês, ele é acelular, ou seja, ele não possui célula, ele possui material genético, ele se reproduz e ele é um parasita, porque ele precisa, obrigatoriamente, ele precisa de uma célula para ele sobreviver e se reproduzir, certo? Alguma coisa até aí? Não. Estou anotando aqui o nome da Gabi Gomes, que eu estou vendo agora. Pablo também. Ok? Não, né? Dando continuidade, aí vocês devem estar lembrados que toda célula ela possui uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela tem a função de sustentação e de proteger a célula, para evitar que essa célula ela se rompa. O vírus, ele se infiltra, ele penetra na célula e dentro da célula ele se reproduz, tá? Lá na página 104, por exemplo, vocês vão encontrar aí a reprodução viral. Todo mundo na página 104? Ok? Pronto. Na página 104, nós temos aí, ó, a parte da reprodução viral. Você está se perguntando como um organismo acelular que se cristaliza e interrompe seu metabolismo quando não está parasitando uma célula consegue se reproduzir? Para responder essa pergunta, vamos examinar um vírus denominado desculpa, gente, o nervosismo. Bacteriófago, que é essa figurinha que nós temos aí ao lado. O vírus, ele tem uma cabecinha como um prisma, e essa pontinha aí dele faz com que ele se infiltre na célula, tá? Faz com que ele se infiltre na célula, ele rompe as barreiras aí da membrana plasmática e entre na célula. Alguma coisa? Eu tô só olhando aqui. Alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma pergunta? Cadê o Walter? Não, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa? Nenhuma pergunta até aí? Tia, tá gravando? Tá gravando. Tudo vai ser gravado a partir de hoje. Tia, Oi. o bacteriófago é considerado uma bactéria do bem ou uma bactéria do mal?
Não, isso daí é só para te mostrar como é uma suposta bactéria. Por que é que ela entra dentro de uma célula? Como é que ela faz para penetrar dentro de uma célula? Tá, entendi. É essa estrutura que nós temos aí do lado. É para tu visualizar como é que a bactéria, ela consegue penetrar. Qualquer bactéria consegue penetrar na célula, Tá certo? bom. No caso, Obrigada. um vírus consegue penetrar na célula. Devido a essa cabeça que ele tem, essa partezinha do prisma faz com que ela consiga penetrar dentro da célula. E ela entrando dentro da célula é onde ela consegue se reproduzir. Fora da célula, ela não tem como se reproduzir. Alguma coisa a mais? Tia, Oi. já que existem bactérias do bem, existem vírus do bem? Vírus do bem. Não conheço como vírus do bem. Tá, ok, Agora, o que obrigada. acontece? Eu não Isso conheço, já foi perguntado ontem, esse vírus do bem. né? O que existe é o quê? Na Por aula exemplo, passada não tinha. alguns vírus, que nós vamos ver até mais na frente, que vai falar sobre alguns vírus, o que existe é o seguinte: quando a gente toma algumas vacinas virais, o nosso corpo ele começa a reagir contra esses vírus, né? Dependendo do vírus, ele fica imune, então ele começa a reagir contra esses vírus. Alguma outra coisa? Que hora aí no relógio de vocês? E tinha uma pergunta. Pergunta. Qual a diferença entre gripe e resfriado? Gripe e resfriado. A gripe geralmente tem sintomas mais característicos. Por exemplo, calafrios, febre, dor de cabeça, claro, entupimento das vias respiratórias. Ok. Das vias respiratórias. Enquanto o resfriado não, é mais aquela questão dos espirros, né? Daquela coriza. Digamos assim, que o resfriado é algo mais leve do que a gripe. Ah, peraí, tia, tá dando uma bugada aqui. Se eu estiver falando, é por causa que tá bugado. Mais alguma coisa? Pronto. Obrigado, tia. Não, tia. Não, tia. Nenhuma pergunta? Não, tia. Ok. Tá? Então, só para a gente dar continuidade. Viroses, por exemplo, são vírus, nós já sabemos disso, são vírus que são capazes de causar doenças. Essas doenças, elas podem ser tanto em plantas como em animais, tá? As viroses, elas podem ocorrer tanto em plantas, tanto nos vegetais como nos animais. Ok, acabou meu tempo. Gente, ó, tem duas questõezinhas na página 105. São fáceis para vocês responderem para amanhã, tá? Tá certo, tia. Ó, vou colocar aqui embaixo. Tá certo, tia. Meu Deus, não tá Tchau, bugando amores. muito, velho. Tá aqui Tá, direto uma tia. que acabou A tia já, vai colocar inclusive, no né? sala de aula? Tchau, tia. Tchau, gente.